E aí, amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Reforma Protestante, trabalhando a Reforma Calvinista, o segundo movimento reformista que nós vamos estudar nesse vídeo. Tudo bem? Pessoal, a Reforma Calvinista, ela é o segundo grande movimento reformista, obviamente então sofreu forte influência do movimento luterano, né? Mas a grande diferença da reforma calvinista para a reforma luterana é o seu aspecto econômico, né? Nós podemos com certeza chamar a reforma calvinista como a reforma dos burgueses, porque o João Calvino vai resolver aquele grande problema que eu falei para vocês anteriormente, que é a questão da usura, do lucro, né? E da riqueza que perturbava tanto a burguesia que a igreja condenava. Então Calvino ele faz uma reforma, ele promove uma reforma que atende os interesses da burguesia. Então é uma reforma de caráter burguês, beleza? Então vamos lá. Ele vai ser o responsável, então Calvino, né, de promover essa aproximação entre cristianismo e capitalismo. Vamos ver como é que isso acontece? Bom, para o Calvino, a miséria material, né, a pobreza, é a mãe de todos os pecados. Né? Então, se o sujeito é pobre, miserável, ele vai pecar, ele vai ser um pecador. E que o certo faz um certo sentido. O sujeito está na miséria, na fome, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai se prostituir, enfim, né? Vai se desviar do caminho. Só que, em contrapartida, o acúmulo de riqueza, ele não é visto por Calvino como um problema condenável, eticamente errado, mas sim um ponto positivo. É um sinal de que Deus está te abençoando, que você está fazendo a coisa certa, que você está no caminho certo. Obviamente, desde que essa riqueza seja fruto do seu trabalho honesto, inclusive o comércio sim é um trabalho honesto, né? Emprestar dinheiro também é um trabalho honesto. Você teve a competência de ganhar o dinheiro, né? Você pode fazer com ele o que você bem quiser. Então, olha que interessante, você tem uma visão religiosa que ela vai influenciar muito a ideia de liberalismo econômico, né? Que vai vir ali também no século XVII, por aí, tá certo? Então, inclusive tem uma obra do Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele faz essa análise de como o capitalismo ele evoluiu melhor, né, nos países predominantemente protestantes. Qual é a economia do mundo hoje? Estados Unidos, e é um país o quê? Protestante. Na Europa, as maiores economias são dos países de maioria protestante. Você pega lá Grécia, Portugal, né? Espanha nos últimos anos cresceu economicamente, mas comparando a França, a Alemanha e o Reino Unido ainda está atrás, no patamar inferior, né? Não são economicamente tão desenvolvidos como esses países de maioria protestante. O único país, né, que está no G7, que é um país católico, é a Itália. Né? Mas, enfim, então você percebe que existe sim essa correlação, né? Porque é uma visão, o calvinismo ele prega essa ideia da proatividade e da meritocracia. Você tem que fazer para merecer. Enquanto o cristão católico ele aguarda a graça, o calvinismo ele prega a ideia de que você tem que ir atrás da graça. Deus vai te ajudar, mas você tem que tirar o pé do lugar. Né? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que não esperar cair do céu a coisa se realizar. Então, essa visão de mundo ela se aproxima muito da visão empresarial, da visão empreendedora que a burguesia compartilha. Né? Por isso que naturalmente vai haver essa aproximação. Né? Lógico que essa vida de riqueza ela tem que ser uma vida regrada, inclusive, né, você vai ter vertentes do calvinismo, por exemplo, os puritanos na Inglaterra, que eram caracterizados por se vestirem de forma muito sóbria, né? Usavam rouponas pretas, aquele chapéuzão preto, hábitos de vida extremamente rígidos, né? Uma rotina de vida voltada exclusivamente para o trabalho, nada de lazer, de prazeres carnais. Então, essa ideia de você aliar riqueza, prosperidade, mas não é para você encher lancha com moças alegres, né? Sabe aquelas moças alegres? E para champanhe, aquele negocinho que sai fogo na garrafa. Não, nada, cordão de ouro, nada disso. É ter uma vida casta, uma vida
enfim, vocês entenderam, uma vida direcionada ao trabalho, à família, às boas práticas do cristianismo, tudo bem? Então aquela parada, né, de mais fácil um camelo passar por uma agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus, para a verdade, para o Calvino não era bem assim, né? A riqueza era sim um sinal de dar, ele era acreditava na ideia da predestinação, mas como é que você vai saber se você é predestinado a ser salvo ou não? Se você é rico. Se você está tendo uma vida economicamente positiva, se sinal que você é um abençoado por Deus e, consequentemente, você está no caminho certo para a salvação, né? Então, essa é a perspectiva do calvinismo. Defendia a livre leitura da Bíblia. Para ele, as Sagradas Escrituras é a única fonte verdadeira da fé, né? Obviamente, o calvinismo ele tem um apelo muito forte pela burguesia e vai se esparramar mais rápido na Europa que o luteranismo, diga-se de passagem. Então, de certa forma, o luteranismo é uma reforma, uma corrente protestante da nobreza, né? Enquanto o calvinismo ele vai ser a corrente protestante da burguesia, da classe comercial na Europa. Você tem como eu falei, os puritanos, que são os calvinistas ingleses. Você tem os huguenotes, que são os calvinistas da França, né? Então, essa doutrina, a própria vida do João Calvino, né? Ele é francês, mas ele radia-se na Suíça, enfim, ele migra ali, né? Constantemente fazendo as suas pregações e difunde rápido. Aqui está a cara do nosso glorioso João Calvino, com essa barbicha aí, style, né? Com esse chapéuzinho aí. Tudo bem, pessoal? Então, essa aí é a reforma calvinista. Vamos para a reforma anglicana, né? A reforma anglicana é uma reforma de Estado. Olha que coisa interessante. Onde o Estado absolutista, para reafirmar sua autoridade, promove uma reforma religiosa. Como é que isso funciona? Bom, começa com uma treta por problemas pessoais, conjugais. O rei Henrique VIII, né, se casou com Catarina de Aragão, né, que era filha dos reis católicos da Europa, os reis da Espanha. Espanha é o maior reino católico cristão, né, que existia na Europa. Então o Papa jamais iria tomar uma atitude contrariasse os interesses da Espanha. E aí o nosso glorioso Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão. Só que ela não dava um herdeiro, um filho homem para o Henrique VIII. E naquela época, todo mundo sabe que a mulher, né, o sexo, hoje a gente sabe que é o esperma, né, o espermatozoide do homem que define se é o sexo masculino ou feminino na criança. Naquela época achava que era problema das mulheres, né? E se uma mulher não desse um filho homem, ela vinha com uma espécie de um defeito de fábrica, vamos dizer assim, tá? Então o Henrique VIII ele tentou anular o casamento dele para ele poder se casar com uma das suas amantes, que era a Ana Bolena, né? Só que, obviamente, o Papa ele se recusou a anular o casamento. Falou, não, você casou com reis católicos, né? Não dá para anular o casamento assim. E aí ele usou como subterfúgio essa questão de cunho pessoal, né? Como se fosse uma cortina de fumaça, para poder colocar em prática o seu real interesse, que era tomar as terras da Igreja Católica na Inglaterra. A Igreja Católica tinha 1/3 das terras da Inglaterra, para você ter uma ideia, para que ele pudesse, então, ter o dinheiro, a riqueza necessária para comprar a nobreza e terminar o processo de centralização monárquica absolutista, né? Então você tem essa questão de foro íntimo, que ela serve de pretexto para que o Henrique VIII tome uma outra posição, que é justamente consolidar o absolutismo, a centralização monárquica na Inglaterra, né? E para isso era necessário confiscar os bens da igreja, para que ele pudesse usar essa terra para poder comprar o apoio da nobreza. E isso ele fez através de uma lei chamada Ato de Supremacia. E ele cria a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana se inspira em alguns aspectos do calvinismo, do luteranismo, né? Também tem muitos aspectos do próprio cristianismo católico, mas o chefe da Igreja Anglicana é o rei ou a rainha da Inglaterra, né? Aquela senhora imortal Elizabeth II, tá bom? Beleza? O Henrique VIII morreu, ele foi sucedido pelo seu filho Eduardo, que governou muito pouco tempo, morreu também jovem, sem deixar herdeiro, foi substituído pela irmã, né? A Mary Blurry, lá, né? A Mary Sanguinária, que tentou reestabelecer o catolicismo na Inglaterra, né? Ali no início dos anos, em meados dos anos 1500, né?
E aí isso gerou uma guerra civil violentíssima na Inglaterra, muitos protestantes ingleses fugindo da perseguição imposta pela Rainha Mary, fugiu para as 13 colônias da América. Então o processo, né, de colonização dos Estados Unidos, né, das 13 colônias que vai dar origem aos Estados Unidos, está intimamente ligado à reforma anglicana. E aí a Rainha Elizabeth, né, apoiada pelos protestantes, tanto os puritanos, né, que são os calvinistas ingleses, como os anglicanos, ela dá um golpe branco, afasta a irmã e é coroada rainha, né? E é a Rainha Elizabeth que vai se estabelecer e colocar o anglicanismo como religião oficial de Estado, mas permitindo, né, também outros cultos religiosos, como ela falava que ela é rainha tanto dos protestantes como dos católicos, ela tinha que ser aceita pelos dois lados, e por isso que ela nunca teve um filho, né, ela nunca se casou. A ideia de você, a rainha virgem, é para vincular a imagem de Elizabeth à imagem de Nossa Senhora, para que ela pudesse ser aceita pelos cristãos católicos. Olha que coisa interessante, como o marketing, né, já era usado pelos reis europeus lá no século XVII, lá nos anos 1600 e vai pedrinho. Bom, vamos lá. O anglicanismo, na prática, ele se diferencia pouquíssimo, né? Assim, o seu ritual é muito parecido com o cristianismo católico. Como eu falei, né? Você tem os mesmos sacramentos, a Eucaristia, o matrimônio, o batismo, são os enfermos, mas os sacerdotes podem se casar. A autoridade da igreja anglicana não é o Papa, é o rei da Inglaterra, né? E também a questão de que a livre leitura da Bíblia também é algo praticado pelos anglicanos. Aqui eu coloquei essa foto para vocês, é uma foto do interior da abadia de Westminster, né? Onde a Kate Middleton se casou com o príncipe Williams, tá? Então você vê que é uma igreja estilo gótico, muito parecida, né, com as igrejas católicas que nós temos hoje no mundo, muito parecida mesmo. É indumentário, o altar bem adornado, parece muito com a igreja católica. Bom, nesse balaio de gatos todos, qual era o posicionamento da igreja? A igreja católica, inicialmente, acreditava que esses movimentos reformistas eram meio correntes heréticas que mais cedo ou mais tarde iriam se resolver, né? Mas passou-se uns 60 anos e a igreja percebeu que não era assim a coisa, que estava muito mais séria, que essas correntes elas vieram para ficar. E aí a igreja convocou um concílio, né? Um concílio é uma convocação da cúpula do clero católico, né? Na cidade de Trento, para discutir as estratégias adequadas para combater o avanço da reforma protestante. Esse processo ficou conhecido como uma contra-reforma católica, né? Ou simplesmente como contra-reforma. Tudo bem, pessoal? Então, quais foram as estratégias definidas pelo Concílio de Trento para combater esses efeitos da reforma protestante no mundo inteiro? Primeiro, a criação da ordem jesuíta, os soldados de Cristo, né? Que seriam enviados para o Novo Mundo, para a América recém-descoberta, para catequizar e converter os povos nativos americanos, já que na Europa a coisa estava meio saturada, né? Não tinha como converter os protestantes, tá? Isso provocaria muitas guerras, muitos conflitos, seria muito difícil para a igreja. Era mais fácil converter os nativos. A realização do Concílio de Trento, como eu já falei para vocês, né? A reativação da Inquisição e do Tribunal do Santo Ofício, principalmente nas áreas da Europa onde o catolicismo era predominante, Península Ibérica e Península Itálica, principalmente, né? Onde nós vamos ter a ação do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição. Então, há perseguições violentas contra os protestantes, os caras eram presos, queimados, porque aí havia também uma permissão dos estados, tanto da monarquia portuguesa, espanhola, como dos principados italianos, com esse tipo de ação, tá? E a relação do Index, né? O número de livros proibidos que contestavam os dogmas da igreja. As 95 teses, por exemplo, obras do Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, Erasmo de Roterdã, tudo estava nesse índex, né? Se você é um bom católico, um bom cristão, não deveria ler essas obras. Então, foram essas estratégias que a igreja tomou para, né, combater o protestantismo. Funcionou? Muito bem, né? Principalmente na América Latina, né? Você tem a região do mundo que concentra o maior número de católicos, até mesmo fora da Europa, né? Tem mais católico na América Latina do que na Europa nos dias atuais. Mas não aniquilou, não exterminou as correntes reformistas da igreja.
Beleza, pessoal? Tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima.